salve, boa tarde, nossa resenha esportiva está no ar, está começando o nosso bate-papo sobre o final de semana, como é que foi o final de semana esportivo e hoje nós não temos convidado, nós temos a estreia, aliás, a estreia não, né, já tá virando uma carninha de vaca esse moleque também, toda a live do diário ele tá, o estagiário, tem que pôr aí, ó. Pequeno polegar João Pedro está aqui para falar, ele vai falar de NFL e vai participar dando uns pitacos aqui também nas outras modalidades, ele que durante... O Vitor vai estar de folga agora, que ele tem uma abdoplastia para fazer. Calma, né? menos. Vai ficar uns dias fora e ele vai estar aqui também no time, comentando sobre esporte com a gente. É, substituição no resenha. É. Sai o estagiário, entra o outro estagiário. Que honra, hein? Que honra, hein? Que honra, amigo. Isso é um manto, né? É igual vestir um manto. Tá aqui. preparado para levar sossego a leão, Não, vamos lá, né? Vamos lutar. Rapaz, de capoeira. Pra levar os 3 pontos na bagagem. Já tomei chute de capoeira, já tomei tiro de airsoft, já tomei, quem mais? Mata-leão de judoca. Eu ia perguntar isso agora. monte Não de coisa. foi uma vez que você foi imobilizado? Tem um monte de né? coisa já. Então fizeram de fique tudo. sabendo esperto isso que aí. o seu trote virá, João. Mais cedo ou mais tarde chegará. Beleza. Tá bom? Bom, e vamos começar falando do final de semana esportivo, como é que foi? A gente teve campeonato brasileiro, teve empate no clássico, todo mundo esperava que São Paulo ia detonar com o Santos, mas não foi isso que aconteceu. Mas vamos primeiro chamar a atenção para o esporte local, que o Rio Preto agora há pouco apresentou o treinador Paulo César Catanossi, ele vai ser o treinador para a Série A3 do Campeonato Paulista, ele que já terminou a disputa da competição esse ano, né? Ele pegou o time ali na 11ª rodada, se não me engano, e levou até a última rodada, no entanto não conseguiu a classificação. Vitão teve lá, bateu um papo, e aí Vitão, o que é o pensamento do Rio Preto? O pensamento do Rio Preto é aproveitar a força da base, né? Fez uma boa campanha no Sub-20 do Paulista esse ano, chegou na segunda fase, pelo que eu conversei com o Catanossi lá e com o Zé Eduardo, 10 jogadores, pelo menos, já vão estar no elenco profissional do ano que vem, né? Tem um goleiro, são 3 laterais, 2 meio-campos, 2 atacantes. Assim, dos 10 jogadores, a gente estava até conversando na redação, se pelo menos 4 ou 5 forem utilizados no time titular, já é de algo... Nem ser utilizado no time titular, mas fazendo parte. Fazendo parte, né? Dos Integrando, 18, entrando. Né? Aproveitar no time titular talvez não, assim, requer um pouco mais de tempo de amadurecimento, mas é um bom caminho, né? É um bom caminho, Zé. E assim, o Zé Eduardo estava até falando que não haverá loucuras, né? Porque o ano do centenário, ano que vem, apostou no Catanossi já novamente, já que ele dirigiu ano passado o time. Não haverá loucuras de contratação, não vai passar do orçamento, né? Do que foi previsto. Então, assim, acho que é o Rio Preto com o pé no chão para o centenário. Se a gente vê clubes que querem trazer jogador, né, mais experiente, mais badalado, de nome, ele falou que esse ano não, né? Esse ano não, até por conta do que aconteceu no passado. Tinha uma das folhas caras da A3, né, e não conseguiu dar o resultado esperado. Lembrando que o Rio Preto, ele precisa começar a ter uma base estruturada, né, como é esse trabalho de trazer esses jogadores do Sub-20, pensando na Série A3, porque na história do Rio Preto, os anos que ele teve mais sucesso em divisões de acesso, que foi 2006 e 2007, foi quando ele utilizou a base dele, né. O ano que subiu, a base era muito forte, né, teve o Felipe, lateral, que era daqui da cidade, que subiu. O Badi, hoje, jogando no futebol do exterior, também fez parte daquele elenco, né? Então, o Rio Preto, toda vez que valorizou a base, ele teve sucesso nessas divisões de acesso. A gente espera que na Série A3 ele faça isso. Com o Catanossi, que é competente, a gente viu que ele vem de um histórico muito bom no Uberlândia, no futebol de Minas Gerais. Ele que foi jogador do América, foi jogador do Rio Preto, ele que treinou o Rio Preto já no início da década de 2000 e agora está de volta e... O importante, ele vai poder fazer o time dele, né? Ele chegou esse ano com o time pronto, que era o time do Rodrigo Fonseca. Agora ele vai poder montar o time de acordo com o que ele acha legal. E foi até o que eu questionei, assim, se haveria uma pressão por resultado, né? Que futebol é imediatista, não adianta. Perdeu 2, já não serve mais, ganhou 2, é o novo Tite, né? Perguntei, questionado isso, o Zé Eduardo também falou que não, imediatismo por resultado não há, que a ideia realmente é um trabalho ser feito e tal. E eu acho que assim, a gente tem um exemplo do Mirassol aqui com o Luiz Araújo, né? Um jogador vendido deu um CT pro Mirassol. O Novo Horizontino vendeu o Rodrigo, também 15, 16 milhões de reais. Então assim, é um jogador, cara, é um que você revela, que se dá bem, que acerta, você faz o cofre do público do clube por 5 anos, cara. Então é verdade. Tem que focar nisso sim e tá fazendo muito bem.
Participação do internauta, participa, manda o seu comentário, dá o seu alô, o seu abraço. O Anderson Silva, um abraço, professor Anderson, tá participando aqui dizendo que em 2011, com a base de 2010, o Rio Preto foi muito bem, pude fazer parte. Verdade, Anderson. Legal. Desculpa que falhou a memória, foi o ano em que o Rio Preto chegou ao quadrangular final, né, e teve o Bruno Nunes, artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2 naquela ocasião, e era um time também que era a base do Sub-20 do ano anterior. Foi comandada pelo Betão Alcântara e o Anderson era o preparador físico do Rio Preto naquela ocasião. E só desses 10 jogadores que eu falei da base, acrescentam-se 2. O Jô e o Édipo, né, que ainda tem contrato com o Rio Preto, pertence ao clube e podem também disputar a Série A3 do ano que vem. O volante que está no Olímpia? Isso, o Jô e o Édipo. Uhum. O Édipo, o contrato dele vence no final do ano, até estava conversando com o Édipo por esses dias, ele acaba de ser campeão da Série A2 de Goiás pelo craque de Catalão, é o vice-artilheiro do campeonato lá com 7 gols. Então, ele está numa fase boa, acho que é interessante o Rio Preto manter ele para o ano que vem, né? Que ele já é da casa, já participou do ano da conquista, né, de 2016, que teve o vice-campeonato da Série A3, ele fez parte também, né? Mas maravilha. E falando ainda também, tá tudo na matéria Tá do impresso tudo? amanhã. Calma, tá tudo amanhã no impresso. Calma, então deixa um pouquinho para o leitor comprar o jornal amanhã. Não, o Zé Eduardo falando até chama uma coisa interessante, que é a mudança do regulamento da Série A3, né? Que a gente tem a vontade do Rio Preto em mudar, de muitos clubes do interior, né? Porque gasta muito tempo, muito dinheiro para jogar fora de casa, né? O Zé Eduardo regionalizados. Isso, o Zé Eduardo falou que ano passado foram 8.000 quilômetros rodados, mais ou menos, para o Rio Preto jogar. Então, assim, tem gasto, tem hotel, tem tudo mais. E o gasto com a arbitragem também, né? Que quer conversar com a federação, que está com um presidente novo, né? O Reinaldo deve estar louco também para negociar interesse. Quem banca é o clube. Segundo ele, R$3.000 por jogo, mais ou menos. Tá certo. Ó, a dona Cássia também curtiu nossa live aqui, ó. Mandou um abraço pra mamãe. Tô chegando aí, mãe. Amanhã Faz tô aí. aquele bolo de cenoura, dona Cássia. É de cenoura com cobertura? Qual que é? É esse? É bom também. Então, o olhinho até brilhou. O olhinho brilhou, né? Tá certo. O João que é cozinheiro, nas próximas resenhas você traz alguma coisa pra gente petiscar aí também, senão eu vou te dar doce gancho. ou salgado? Vou te dar gancho. Salgado. Ó, que é doce ou salgado? Já mandou a lata já. Bom, e ainda falando aí do esporte regional, a gente vai falar de Copa Paulista, porque a gente teve a penúltima rodada da primeira fase, né? Os times da região já estão todos classificados, garantidos na segunda fase, o Olímpia mais líder do que nunca. E o Votuporanguense, que recebe o Batatais todos os jogos, sábado, às 3 da tarde. Eu acho que não é difícil o Mirassol terminar em primeiro ainda, porque o Olímpia vai pegar o Novo Horizontino ainda disputando o terceiro lugar. Né? Então ainda acho que o Mirassol pode terminar em primeiro. E o Olímpia e o confronto do Olímpia e Votuporanguense no fim de semana, interessante ver também que foi a segunda vitória do Olímpia sobre o CAV. Né? O Rafael estava comentando se haveria um sentimento de vingança ou não antes do jogo, porque o Olímpia venceu por 1-0 em Votuporanga, e o Votuporanga poderia devolver a vitória na casa do Olímpia, né? Como foi o que aconteceu? A volta do Fumaça, metendo gol. Fala um pouco, sua voz está tão presa. Não, então, acompanhando um pouco do futebol do Olímpia, a gente até brincou, eu lembro quando se brincou aquele título onde a Fumaça gol. É impossível. É impossível não ter um gol dele quando ele entra. Se ele está no jogo, ele faz gol. Então,
Eu acredito que ele ainda possa passar o artilheiro do campeonato, que só tá um gol atrás. E eu acho que o artilheiro do campeonato aí, ó. Olha a sacanagem, ó. Olha lá. Ó, a Que arte, ó. sacanagem, você é ou não é estagiário? amigo, eu sou, com certeza. Vamos vestir a camisa aí, Mas ó. no Somos Tão Jovens é outra coisa que aparece ali. Lá, não, é porque lá é programa teen, é juvenil. Aqui não, aqui é lá os tiozão. lá é teen, lá é MTV, Aí, né? tiozão, aqui não, você filho, aqui eu tô na também. juventude aí, velho. Não, tiozão já não também. vem não. Vem não, com essa barba só. Aí, professor. Tá bonito, Aliás, Dá uma segurada aí, falando em professor. barba, você pediu e eu cumpri. Tirei Ah lá, a barba. tava ó, ridículo, tava né? ridículo aquilo lá mesmo. É, Tava feio. quinta-feira o pessoal acompanhou, viu mesmo, tava ridículo. É, Tá tava- certo. Roser, você vai falar do feminino? Vamos falar do campeonato feminino. Só um adendo aqui sobre Copa Paulista ainda. Você tá... Oi, tá... Não, vou lembrar, Calma, porque dele calma. ele pula depois. Tá muito apavorado o Matão. É porque ele vai sair agora, como eu Tá disse, ele vai ansioso. fazer uma abdoplastia, vai fazer o que mais no rosto? Eu nem sei o que é né? isso que ele tá falando, Ele cara. vai fazer tudo para encaminhar uma cirurgia de mudança de sexo. Vai, Não? vamos lá. A gente apoia, né, Pedro? Qualquer Vamos coisa. lá. Que amanhã é o prazo final de inscrição de jogadores, né, para a Copa Paulista, porque são 26 jogadores que podem ser inscritos numa lista A. A lista B é a lista de jogadores que fazem parte dos pratas da casa. Os clubes da região, muitos ainda têm vagas. Na semana passada a gente teve o Mirassol, o Votuporanguense anunciando reforços. O Olímpia recebeu reforços também na semana passada. Durante o mês teve mais 2 jogadores que chegaram meio que na surdina, mas já estão no elenco. E o Murilo, lateral esquerdo e volante, chegou no domingo, vai ser inscrito também para o Olímpia. Então mais um reforço para o Olímpia no campeonato da Copa Paulista, aí na sequência da segunda fase da Copa Paulista. O Novo Horizontino é o único que não vai trazer ninguém. Um detalhe do Novo Horizontino é que a lista B dele com pratas da casa tem 47 nomes. Então ele está usando da base, Da base mesmo. só jogadores da base para a disputa da Copa Paulista. Roser, e obviamente que essas equipes não estão interessadas na Copa Paulista em si, né? Os reforços são visando o Paulistão da Série A1 do ano que vem, da Série A2 da Série A3, né? O foco não é trazer reforço para a Copa Paulista e ganhar esse torneio, não é, né? Já visando o Paulistão do ano que vem e ver se o jogador se adapta, né? Ganha já conhece o clube, já entra no ritmo. Até porque, assim, dos treinadores que a gente está vendo, provavelmente vão ser mantidos até o Paulistão do ano que vem, né? No caso do o Novo Mirassol, Horizontino, sim, o talvez. Novo Horizontino, acredito que não, que o trabalho do William É mais mesmo pra da revelar base, e tudo o mais, trabalho é. de fomentação da base. Mas o Olímpia, o Votuporanguense e o Mirassol já vão Já dando são a mostra os que... treinadores que vão para o Paulista, né? Com certeza. Bom, vamos falar do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. A gente teve semifinal no sábado, o Vitão acompanhou esse jogo. As meninas, infelizmente, perderam o primeiro jogo da semifinal contra o Santos. 1-0 foi o placar, né? Um gol de pênalti, a Zane cometeu o pênalti, né? Saiu nos pés da Alana, Da Alana, né? que a Maurine bateu o pênalti. Maurinho Ozer, e assim, ficou pouco, né? A gente eu senti assim do Rio Preto. Faltou força ofensiva, né? E faltou um time para conseguir bater a forte equipe do Santos, cara. O time do Santos é muito bom, as reservas que entraram foram bem. Então, faltou essa força ofensiva e a força do elenco como um todo, né? Rio Preto que já tá sem Cimeia, Suzana, né? Agora, só No Brasileirão vai lembrando ficar. que eles vão ter que vencer lá em Santos, que é coisa difícil. Esse ano o Rio Preto não conseguiu vencer o Santos ainda. 5 jogos, né? São 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates. Né? Os 2 empates tinham sido aqui. Perdeu agora, então tem que buscar esse resultado fora. Não vai ser fácil, a gente acredita a força do Rio Preto, que é o atual bicampeão paulista, pegando um Santos novamente, que foi o adversário vencido nas 2 últimas finais, mas a gente sabe que a história é outra esse ano. E né? um Santos que é treinado só pela ex-treinadora da seleção brasileira, a Emily Lima, né? Verdade. Mas, ó, ficou, assim, acho que ficou pouco até pro Santos 1-0. É reversível. É reversível, resultado reversível, mas assim, nos últimos minutos a Zane fez umas 3, 4 defesas, assim, em contra-ataque. As santistas perderam a chance de levar uns 2, 3-0 de vantagem, cara. Ficou pouco 1-0. Na outra semifinal, o Corinthians fez 3-0 em cima do Taubaté. Também abriu vantagem. Os jogos da volta vão ser no final de semana. Corinthians e Taubaté jogam no sábado. Provavelmente vai ser o jogo da TV pela manhã, a federação ainda confirma. E o Rio Preto joga no domingo, 10 horas da manhã, contra o Santos, lá na Vila Belmiro, buscando esse milagre de buscar essa classificação para a final do Campeonato Brasileiro. E vai ter que ser milagre mesmo, né? Porque A gente sabe da luta das meninas. Que já tem, ó, veja bem, não vai ser simplesmente jogar domingo, só jogar domingo, porque elas viajam já para Manaus
onde enfrenta o Iranduba na quinta-feira à noite. O jogo vai ser 9 horas da noite da quinta-feira, ou seja, elas só vão voltar para casa na sexta-feira à tarde, né? Então tem esse jogo também que vale vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O time do Rio Preto chegou nos mata-matas e agora tem esse jogo lá complicado. O Rio Preto venceu o primeiro jogo 1-0, está em vantagem. No entanto, jogo lá e sem a zagueira Di, mais uma baixa, além das lesionadas, a Cimeia e a Suzana, que a gente não sabe se terá condições de jogar na quinta. A Di também não joga por suspensão. E tem a vantagem do 1-0, né? Fez a vantagem aqui, talvez até pouco ainda para um jogo tão difícil do que as adversárias se perderam, né? Aqui, vamos ver. Então, falando, por que o estagiário não se manifesta? Fala alguma coisa, João. Ah, então, é duro ter essa agenda cheia, porque, por exemplo, teve o jogo agora no fim de semana contra o Santos, que perdeu, e já está entrando já no processo de viagem para ir para Manaus, para depois voltar para São Paulo. Então, é um processo de muito cansaço, tem muita baixa no time, e tentar buscar o resultado, né? Postar um pouco no contra-ataque por ser fora de casa, e ver se consegue buscar, porque as meninas estão dando muita alegria pra gente nos últimos tempos. E lembrando que o Iranduba é aquele time que faz a festa pro futebol feminino, né? Elas lá, adoram, na Arena da cheia, Amazônia, é casa cheia, é uma bonita, festa. Né? uma festa. Tá certo, ó. Vamos mudar a chavinha aqui, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tem mais esporte regional. Fala então. Cadê? Tem o rugby. Você Cadê? já- Tem as conquistas do Troféu Brasil. Então fala. Cadê? Então, tá vendo como que é, né? Depois vem encher o saco. Não, o Rio Preto Rugby perdeu pro Ribeirão, né, no fim de semana. No sábado, no campo do Tangará, um jogo que valia o acesso e o título pro Rio Preto, que agora vai ter que decidir contra o Taubaté fora de casa e vai ter que torcer por uma derrota de Ribeirão, né? Porque Ribeirão tem 2 jogos ainda, Rio Preto só tem 1. Se Ribeirão ganha os 2, fica com o título e com o acesso, né? Então, Rio Preto tem que torcer. Aí tinha chance de ganhar em casa, mas acabou não conseguindo fazer o resultado contra a forte equipe de Ribeirão. Tá certo. E no Troféu Brasil de Atletismo, a gente deu essa matéria no sábado, o Alencar Chagas Pereira, ele foi 4º colocado na prova do martelo, né, no Troféu Brasil, competição adulta. Ele, que é uma jovem promessa do esporte riopretense, consegue uma boa marca, conseguiu um bom resultado estando em 4º lugar do Brasil, já contra gigantes, né? Nacional. Então, parabéns para ele aí, o Alencar, que tem planos até de mudar para fora do país para se dedicar ao esporte. A gente espera dar essa boa notícia em breve. O Alencar, que é líder do ranking na categoria dele, né? E agora entrou para as competições adulto, fazendo bonito aí com esse 4º lugar. Eu tive chance de estudar com ele, eu era da sala dele no meu 3º colegial, e a gente conversava bastante sobre essa fase dele, tá crescendo bastante. Eu falava, não, mano, você brilha, você vai longe, e é muito legal. Ele mesmo veio me contar que ele pegou o 4º lugar, fiquei muito feliz por ele, eu vi as postagens dele no Facebook, comentei, fiquei muito contente por ele, e ele merece tudo isso, ele arrebenta. O William Venâncio no peso também, né, Matão? Isso, ficou em 2º lugar, segundo ele informou a gente. Tá certo. Então, parabéns para os atletas aí de São José do Rio Preto. Agora, posso falar, Matão? Não, tem o basquete também. Agora posso falar? E o Não. basquete? Então, Você não vai falar do basquete? Tá, o basquete do América jogou contra a Liga Sorocabana na noite de sábado. Ele me enche Perdeu o saco, eu vou voltando 85 tudo. a 75. Ele tá quebrando o script aqui, porque ele não leu o jornal de domingo, e aí depois ele fica querendo saber aqui na live. Tá? O América, só lembrando que essa semana se despede do Campeonato Paulista, tem 2 jogos em casa, quinta-feira contra o Mogi das Cruzes e no sábado à tarde, 5 horas, contra a equipe do São José. São os 2 últimos jogos, o América não tem mais chance de classificação para os playoffs, apenas cumpre tabela, é o lanterna do Campeonato Paulista da Divisão Especial A1. Norte-americano talvez tenha chegado um pouco tarde, né? Chegou fazendo a diferença no número de pontos e tudo mais, mas talvez um pouco tarde pro torneio. Bem no fim. Tá certo. Agora eu vou falar de Campeonato Brasileiro, queira o Vitor ou não. Põe aí pra gente os gols da vitória do Corinthians, pra alegria desse trio aqui, ó. Trio não, dupla. Lá. Aqui é Jack. Jornalismo Esporte Clube. Mentira. Verdade. Torcedor da Matonense. Ó, o primeiro gol aí foi do Esporte, do Brocador. Nessa hora, o grupo dos amigos no WhatsApp choveu de mensagem. Cadê os corintianos? Fala aí, corintiano, passando vergonha em casa. O Cássio até chegou a relar o pé na bola, né? Pegador de pênalti aí, mas não deu pra ele não. E o Corinthians conseguiu empate no segundo tempo, primeiro com o Jadson, né? Golaço fora da área, ó. Chato. A grande questão sobre o Corinthians nesse jogo é como iria se comportar depois daquela retranca maravilhosa contra o Flamengo. É verdade. Também não tinha como sair jogando
naquele gramado, né, do Maracanã, que tava bem feio. E aí, aos 43, o gol do Danilo Avelar, que decretou a vitória do Corinthians. Nenhum corintiano nunca criticou. O Sport é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Muita gente fala, pô, que sufoco, devia ter ganhado mais fácil. Mas eu acredito que quando é jogo contra times que estão lá embaixo, sempre é mais complicado. É só a gente ver o Agora, confronto entre líder e lanterna. É lanterna verdade. sempre quase ganha. Agora, uma coisa é o seguinte, a gente vê o Corinthians, já tem um dedinho do trabalho do Jair? Você acha que já tem diferença? Ou o Jair ainda vai ter que fazer muito esforço pelo elenco do Corinthians? Muito cedo ainda, não conseguiu treinar. Se você juntar o tempo de treino, não deu 3 dias, cara. Agora, essa semana é diferente. Semana é a primeira semana Primeira semana cheia. Uma semana então, de treinos. Vai pegar o Inter no fim de semana e depois o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, quer dizer, aí sim já vai dar pra ver alguma coisa. Mas também, gente, querer esperar que um treinador em uma semana e meia faça milagre, não dá, né? É a mão de obra. Você tem que ver o que ele tem em mãos, o que ele tem pra usar. Aí você olha, você passa uma peneira, não sobra nada, não adianta cobrar o Jair, cara. Tá fazendo omelete com os ovos que tem. Então. É isso aí. Bom, e ontem teve o clássico lá na Vila Belmiro, o Sansão ficou empatado em 0-0. Acho que o grande lance do jogo foi o gol perdido pelo Rodrigo, né? O Felipe aí, ó, melhores momentos. Felipe, vou falar pra você, Na verdade, que produção, foi um jogo bem feio. Na verdade, grandes jogos do domingo foram ruins, né? Não teve jogo bom, não. E muita gente esperava que o São Paulo ia prevalecer aí, já que é o time que está brigando lá em cima, e não foi o que aconteceu. Eu tava vendo um pouquinho do jogo, só dava Santos, na real. Teve essa chance perdida também, que o Gustavo Henrique não conseguiu dominar a bola. E o Cuca mudou esse time do Santos, né? Não adianta. A gente vai questionar, é outro time, é outra equipe, já está disputando lá em cima, sem né? tomar gol. E a gente só vê o melhor momento do Santos. O São Paulo nem chegou no gol. São Paulo teve a volta do Everton, mas já saiu lesionado também no intervalo. Sentiu. Então, quer dizer, voltou, mas não voltou. Né? O pessoal está até comentando que poderiam ter antecipado, né? Esse é o lance que a gente fala que foi capital. O Rodrigo já está até vendido para o Real Madrid e deu conta de perder esse gol aí. Agora, o Reinaldo... se ele perde um desse no Real, hein? O Reinaldo, lateral, deu uma mitada também, hein? Que a torcida do Santos estava pegando no pé dele a hora que ele cobrava lateral. Sim. E ele respondeu via Twitter que ele já fez jogo beneficente com um público maior do que aquele da vida. Tinham 13.488. Ele adora dar. Mas é o que cabe, né? É o que cabe na Vila, não adianta. Estão falando mal do Peixe, meu Deus, não pode. E vamos falar do Verdão? Verdão que conseguiu empatar com o Bahia, né? Muita gente achava aí que o Palmeiras ia passar por cima, mas não conseguiu não, né? O Bahia fez primeiro. Esse moleque de 18 anos, Ramires, tem muito futuro, viu? Já limpou o Felipe Melo e deixou no chão. O Gilberto fez o gol, né? Esse Gilberto é aquele? É o Gilberto do São Paulo. Esse rodou, hein? Sensacional. Tanto que o Corinthians até queria contratar ele quando tinha vendido o jogo. E aí o gol do Felipe Melo. Achei que foi falta no lance, juizão. Felipe Melo que parece que depois da expulsão contra o Cerro mudou o comportamento, né? Ficou um jogador mais... Ele subiu limpo, jogo de contato, né? Não, ele subiu limpo. A hora que eu vi o gol pela câmera de trás, não tava vendo, dá a impressão de que ele tem um choque com o cara, mas você vê que ele subiu, sim. O cara que subiu atrasado. Não tem em falta. Meio de semana, Libertadores, né? Palmeiras e Colo-Colo. Jogou com o time misto para poupar os titulares. O Filipão até surpreendeu colocando o Bruno Henrique e o Borja de titular. Eu já esperava que ia ser um mistão mesmo, só que... Quem que é a nossa força nessa Libertadores? Cruzeiro, Palmeiras... eu acho que o Grêmio. O Grêmio, o Cruzeiro. O Grêmio joga amanhã. Então o Cruzeiro pega o Boca. Só que o Cruzeiro é copeiro, cara. Vai fazer o segundo jogo em casa. Esse Cruzeiro tá chato. Mas o Boca Juniors voltou pra eliminatória de um outro Boca. Porque o que a gente viu deles na fase de grupos não... E ganhar da Argentina, amigo. Ganhar da Argentina é muito melhor. Já diria Galvão, né? Já disse ele. Que imitação sensacional. Isso aqui. Sensacional. Ó, vamos falar agora, mudar um pouquinho de esporte, falar de futebol americano. O Joãozinho, que é nosso setorista, nosso enviado especial da NFL. Enviado para onde? Ao condomínio Jardim do Céu. Lá em Miami. Né? Fala pra gente o que foi de destaque aí a rodada, segunda rodada da NFL. Uma rodada meio louca aqui, alguns resultados que eu não esperava ver. Por exemplo, a gente vê os Browns provocando os Saints, quase ganhando, só não ganharam porque o kicker errou o extra point, faltando 40 segundos. O jogo estava 18-18, o Drew Brees foi lá, lançou um passe lá quase pro meio do campo e o kicker acertou um field goal, 21-18. A gente vê aí o Blake Bortles que
passou por cima do New England, ensinou pro Tom Brady. Ensinou pro Tom Brady, é engraçado. Mas me cornetaram, Zé, quando eu falei que eu gostava de ver o Blake Bortles jogando. Toma aí agora. O Blake Bortles passou em cima lá em Jacksonville. A gente vê também o Ezekiel Elliott, que ganhou o clássico, né? Ele que jogou, pra mim, foi o melhor jogador do jogo, que foi bem fraco, pra falar a verdade. Eu quase dormi. O que foi o jogo que mais surpreendeu? Foi essa derrota do Eagles? O jogo do Eagles também surpreendeu bastante. Os Buccaneers, eu não tô entendendo o que o Fitzpatrick tá fazendo. Os caras estão chamando de Fitzmagic, porque ele tá fazendo magia. O Fitzpatrick, aí a gente pode ver essa carinha de louco dele. Ele que saiu do New York Jets, foi aí pro Tampa Bay Buccaneers e tá fazendo magia. Ganhou do Saints, passou em cima dos Eagles e tá... Eu quero até ver ele contra os Steelers na semana 3, porque tô achando que o Buccaneers veio pra aprontar. A gente viu o Patrick Mahomes aí também. Moleque novo, segundo ano da NFL, já tem 10 touchdowns anotados em 2 semanas. 6 nessa semana contra os Steelers, ganhou dos Steelers e mostrou que o moleque é fera. Legal. E essa semana, o que tem de atrativo? Eu assisti o Green Bay. Você assistiu o Green Bay? Cara, o rapaz fez o touchdown. Nossa, e o juiz marcou falta. Sim. Porque não pode segurar, né? Você pode empurrar, mas você não pode segurar. Você pode empurrar com a mão aberta. Mas ele tinha comemorado com a torcida, cara. Sim. Ele foi no meio da torcida, pulou, o nego deu tapa, abraçou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o rapaz do Ceará botou a cabeça do mascote e tomou amarelo. Tomou amarelo. Entendeu? No Brasil, qualquer comemoraçãozinha que você faz, o cara toma amarelo. Exemplo, lá não, na NFL, na temporada passada, as comemorações eram liberadas, porque antes não podia também. Se o cara fosse, por exemplo, fizesse uma dancinha, o juiz já dava a falta e o ponto extra não podia? Não podia. Só tá podendo, a partir da semana passada, começou a valer. Olha. Então, foi bem legal isso aí, porque é engraçado que o próprio Steelers, eles fazem um evento a comemoração deles. Eles brincam de pega-pega, sai correndo no meio do campo, é muito engraçado. Ainda bem que é um evento, né? É um evento pra mídia, pra massa. Eu acho assim, é tão bacana esse lance da comemoração, independente do esporte, né? Eu acho que o auge do futebol americano tá o touchdown, o auge do futebol nosso, do soccer, é o gol. Então, é hora de extravasar. Sim. Fica muito chato ter essa proibição. Olha isso, o auge do soccer é o gol. Isso aqui eu vou tatuar. Vai aproveitar a cirurgia? Será que tem um desconto lá? Fala 2 por 1. Essa semana, o que tem de jogo interessante? Essa semana eu separei Buccaneers e Steelers por conta dos Buccaneers tá fazendo magia. Eu não sei o que tá acontecendo, eu quero muito ver esse jogo. Também separei Falcons e Saints, que eu tô achando que o Saints não tá produzindo aquilo que esperava, tomou pressão dos Browns, perdeu dos Buccaneers em casa. E eu também separei aqui Separei, na real, uma novidade. O Carson Wentz está voltando, finalmente. A torcida do Eagles não aguentava mais o Nick Foles, porque o que ele jogou no Super Bowl foi mágica também. Não joga tudo isso. E o Carson Wentz vai voltar. A equipe dos Eagles já avisou agora numa coletiva que teve hoje, às 3h30 da tarde. Notícia fresquinha aqui. E vai voltar finalmente a ser titular. E eu acho que os Eagles vão voltar com tudo para ir mais uma vez para o Super Bowl. Legal, beleza, João. Falando da NFL, a gente falou de Campeonato Brasileiro. Nossa resenha tá chegando ao final. Vitão, você vai se despedir, vai passar o bastão para ele? Passar o bastão num momento... Uma música, canta uma música. Não, qual que é a música? Como uma deusa. Calma, amigo. Toca Raça Negra. Boa sorte, cara. Boa sorte. Valeu, tem que honrar minha participação aqui e cobrar o cara aí do lado, viu? Tem que falar groselha e tem que... Já tava esquecendo, amanhã tem Champions League amanhã. Paris Saint-Germain em campo, né? PSG e Liverpool, vai ter também Juve e Valência. Só jogão amanhã. Amanhã e quarta. E o Cristiano Ronaldo desencantou no fim de semana, né? Meteu fez 2 gols. Então... E o Douglas Costa também foi expulso com uma bobeira. Vocês chegaram a ver a cusparada que ele deu no cara? Ele só foi pego pelo VAR. Neto. E ele já tinha dado uma cabeçada e uma cotovelada no cara. Passou batido. Foi quase, hein? Foi expulso aos 90 minutos. É isso aí. Na resenha de quinta a gente traz resultados então da Champions também, que começa mais sobre o esporte, o futebol mundial, né? A Champions, que é o torneio, né? Sim. Que é o soccer com a bola. Como que é a frase? É o momento. Como que é? O ápice do soccer é o gol. É o gol. Meu Deus. Agora gente, um abraço pra vocês. Até quinta-feira com mais uma resenha aqui. Você vai... 15 dias ficar fora, né? 15 dias. Fala tchau que você nunca mais vai vir na resenha. Abraço, gente. Até mais. Valeu, galera. Até semana que vem. Quer dizer, até quinta, ó. Agora eu posso falar até quinta.
Cerrou. Ferrou? Opa! Já não tinha já.